Hoje eu venho trazer um assunto muito interessante, uma pergunta que me surpreendeu bastante. E eu quero estar esclarecendo um pouquinho com vocês, um pouquinho desse assunto, para quem não sabe, para quem não conhece, e para quem já conhece, tá esclarecendo um pouquinho mais sobre isso. Eu recebi uma pergunta perguntando se Deus aprova viagem astral. E eu não sabia, no começo eu não sabia que eu sabia o que era viagem astral. Então eu fui pesquisar no nosso querido e doutor Blog, ou Google pra muita gente, eu chamo de Blog. E eu descobri que eu sei muito sobre viagem astral. Não é me engrandecendo nem nada, eu só quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e logo logo eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Viagem astral, vou resumir o que é. Viagem astral é você sair, você ter uma experiência fora do seu corpo. Ou seja, você sair do seu corpo e você ter uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual. Isso é viagem astral. E você pode ver coisas, você pode ver só o seu corpo, pode acontecer muitas coisas, você ser levado a outro lugar e tudo mais. Então, eu tenho uma e várias experiências, porém eu vou contar só uma hoje. Quando eu fiquei sabendo desse tema, eu lembrei na hora do meu bisavô. Meu bisavô, ele era um homem que era descendente de índio. Eu cheguei a conhecer ele e convivi bastante com ele durante muitos anos da minha vida, por acaso. Até a minha juventude, até a minha adolescência. E o que eu mais lembro do meu bisavô foi uma viagem que a gente fez para a fazenda da minha avó, que é na Barra do Garças, no Mato Grosso. A fazenda da minha avó, ele é pai da minha avó, e ele pegou e começou a conversar com a gente, comigo e com meus primos. E a gente fez um tantão de pergunta para ele. Por quê? Meu bisavô, ele é descendente de índio. E ele tinha muitas histórias muito interessantes para contar. Não de maneira nenhuma, não desacredito dele, até porque uma pessoa velha não ia querer estar mentindo nessas coisas, e até porque ele não gostava de falar sobre isso. Só que como a gente insistiu tanto para ele falar, isso parece até lenda, mas não, é verdade, foi verdade. E eu lembro como se fosse hoje. A gente insistiu tanto que ele começou a falar. A minha mãe, quando ela era criança, teve a experiência de saber sobre algumas das coisas que o meu bisavô fazia. E uma delas, ele começou a mexer com bruxaria. E o meu bisavô, ele fazia coisas assim, ele tinha uma mente muito mal, porque ele queria subir na vida sem esforço. Então, meu bisavô chegou a fazer muitas coisas. E minha mãe conta que ele criou até um tal de diabinho da garrafa. E ele ficou doido por uma época por causa dessas bruxarias que ele mexeu. E uma coisa que ele me contou que eu achei muito interessante e muito parecido com isso é porque, tipo assim, ele experimentou o lado mal da viagem astral, como as pessoas dizem. Eu não conheço por esse nome, eu já vou contar qual que é o nome que eu conheço. Ele tinha um livro do São Ciprião. Para quem conhece, para quem não conhece, eu não aconselho vocês a pesquisarem sobre isso, mas quem tem curiosidade, pesquisem. Não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus. Porém, meu bisavô, ele teve uma experiência com isso. Ele olhava feitiços nesse livro e fazia. E realmente acontecia. Ele ficou invisível, ele já se transformou em fósforo. Ele se transformou em um palito de fósforo e roubou um lugar. Eu achei muito interessante ele falando essas coisas. E eu fiquei, gente, como que pode, né? E ele disse que ele não sabe explicar como que isso aconteceu, que ele simplesmente via que ele tá, tipo, que ele era um fósforo, ele sentia e ele não sabia explicar o que que tinha acontecido. E sobre esse assunto, a viagem astral, ela pode ser chamada de muitas coisas. Eu conheço, na Bíblia fala sobre a viagem astral, só que com outro nome. A gente pode chamar a viagem astral de visão, ou também de arrebatamento, ou também de revelação. Então, pode ser entre esses três, pode ser isso que o povo do esoterismo chama de viagem astral.
Essa pessoa me perguntou e eu pensei, nossa, tomara que essa pessoa não esteja nesse caminho do esoterismo e nem do espiritismo. Do espiritismo, no espiritismo, as pessoas conhecem a visão ou arrebatamento, eles conhecem como desdobramento astral. Também no esoterismo tem o nome de desdobramento do corpo. Mas, como eu sempre digo, tudo que está nas outras religiões, muitas religiões acreditam e copiam a Bíblia. Por quê? É igual o espiritismo, o esoterismo, todas essas religiões copiam a Bíblia. Por quê? Porque no espiritismo existe o inferno, só que eles dão o nome de umbral. E o céu no espiritismo se chama colônia espiritual. Só que eles acreditam nas mesmas coisas que a Bíblia, em algumas coisas da Bíblia. E eles dão outros nomes para isso. Então, também eles chamam de demônios, chamam de vampiros energéticos, chamam de espíritos obsessores, essas coisas. Só que a gente conhece como demônios, porque a Bíblia fala. Não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas tem uma coisa que me interessa, é estudar a Bíblia. E eu gosto muito de falar sobre isso e eu vou defender com unhas e dentes o que eu acredito. Não querendo ofender ninguém, mas já falando, eu vou falar tudo o que eu acredito ser a verdade e o que a Bíblia defende como a verdade. É o seguinte, a Bíblia fala sim sobre isso, sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre pessoas que chegaram a conhecer o mundo espiritual, sobre pessoas que não voltaram mais do mundo espiritual. E isso é uma coisa que sim, de certa maneira a Bíblia apoia. Só que é uma coisa que a gente tem que analisar bem. Eu quero deixar bem enfatizado isso para ninguém ver isso como pedra de tropeço. É sim uma coisa que Deus apoia, é sim uma coisa que Deus quer, só que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente não pode seguir outro caminho. Não é bom que o homem, que o ser humano siga outro caminho a não ser Jesus, o Filho de Deus. Se você seguir outro caminho, você vai chegar a algum lugar, mas não é o lugar que Jesus vai te levar. Então é assim, Jesus ele pode levar a gente para ver muitas coisas espirituais, porém isso se chama dom de visão ou dom de revelação, essas coisas. Isso são dons que a gente pede para Deus. Se a gente pedir dons para Deus, Deus dará. Se a gente viver isso em outro lugar, em outro caminho, a gente vai ter experiências sim, mas não vai ser as experiências com Deus e não vai ser as experiências que Jesus queria que você tivesse. Se você tem desejo de ver o mundo espiritual, você tem que falar com Deus e pedir sim os dons, porque na Bíblia fala pra gente pedir dons que Deus dará. Que Deus, ele, tudo que você pede para Deus com sabedoria, ele te dá. Então, Deus, ele tem vontade sim que a gente veja o mundo espiritual, ele dá para alguns que aguentam. Ele não vai dar um dom que você não vai aguentar. É claro que tem muita gente que tem esse dom de visão, que já vê as coisas. Eu mesmo, eu já vi algumas coisas, mas eu não aguento ficar vendo o mundo espiritual assim. Então, graças a Deus que eu não vejo. Muito raro eu ver, mas é uma coisa que acontece, é uma coisa que é real. E pra gente que tá vendo, é real. Eu já tive visões acordada, eu não tive visões em sonhos, eu só tive, até onde que eu lembro, eu só tive visões acordadas. Eu devo já ter tido alguns sonhos assim espirituais, mas eu não me lembro muito deles. A maioria eu lembrava na hora, mas depois eu esqueci. Mas nesse assunto aqui, eu quero deixar algumas coisas baseadas dentro da Bíblia, esclarecendo isso. Gente, não peguem esses caminhos, porque o inimigo, ele não saiu, ele não nasceu no inferno, ele nasceu no céu. Ele conhece tudo que é o mundo espiritual. Ele sabe do que Deus fez, ele consegue se transformar em um anjo de luz, ele consegue enganar muitos. Então, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você pegar o caminho do inimigo, você vai conseguir ver algumas coisas, você vai conseguir fazer algumas coisas igual o meu bisavô conseguiu, porque o inimigo ele quer iludir as pessoas, ele quer pegar as pessoas para ele. Então, as almas das pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é uma coisa de Deus. Do espiritismo e do esoterismo não é de Deus, não é o caminho de Deus. Deus, ele concorda sim com a visão espiritual.
porém ele não está nesses lugares. Eu vou falar do meu Deus, do Jesus Cristo e do que eu vejo pela minha Bíblia. E é o que eu acredito e sem querer ofender ninguém, eu não quero ofender ninguém, mas é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada que é fora disso, nada do que está fora dos evangelhos está incluído nisso. Sim, eu vou deixar alguns exemplos de visão espiritual, de arrebatamento, que também tem essa definição, arrebatamento. As pessoas saíram do próprio corpo e teve algumas que nem conseguiram saber se estava fora do corpo ou se estava com o corpo, mas tiveram essas experiências espirituais. Teve gente que teve experiência espiritual acordado, assim como eu já tive, e teve gente que teve experiências espirituais dormindo. Teve gente que foi arrebatado e que nunca mais foi visto. Então, começando com essas experiências, vamos para Gênesis 5:24, que está escrito sobre Enoque. Enoque, para quem não conhece, foi um homem que andou com Deus e Enoque foi transladado ou arrebatado, como vocês quiserem, e ele não mais viveu nessa terra, ele foi viver no mundo espiritual com Deus, com o corpo e com Deus. Engraçado, mas é uma experiência muito, muito relatada na Bíblia e que é verdade e é engraçada de se pensar. Segunda experiência, Elias. Elias, em 2 Reis 2:11, está falando sobre a experiência de Elias. Para quem quiser mais se aprofundar nisso, vai lá e leia e tire suas próprias conclusões segundo a palavra de Deus. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Que impressionante! Continuando e falando de arrebatamento, em 1 Tessalonicense, falando sobre os salvos que vão ser arrebatados. Que lindo, gente! Eu amo falar sobre o arrebatamento, isso é uma coisa muito, muito real. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Eu mesmo, a única coisa que eu consigo imaginar é só aquelas cenas de filme mesmo, mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que isso. Em Atos 1, do 9 ao 10, está falando também sobre Jesus, que ele foi no monte e os discípulos viram, e os discípulos ficaram olhando para cima, vendo eles que ele ia subir, que os anjos falaram para eles que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele também voltaria para buscar os salvos, a igreja dele, os santos. Então, é um versículo de uma promessa, é um versículo de uma visão espiritual, é um versículo do arrebatamento também, porque Jesus foi, e é uma coisa. Em Joel 2:28 está escrito que nos últimos tempos jovens e velhos terão visões. Ou seja, se você pedir para Deus esse dom, você vai ter, independente da sua idade, você vai ter visão. E não é visão normal, é visão espiritual. Em 2 Reis 6:17 está falando bem assim que Eliseu orou para Deus pedindo para Deus abrir a visão dele. E nesse exato momento Deus abriu a visão dele e ele viu carros de fogos, uma visão espiritual muito linda. E é por isso que eu falo para vocês, se vocês pedirem para Deus, vocês podem ter tanto a experiência de ser arrebatado do seu corpo. Se você pedir para Deus, você vai ter visão espiritual, você vai ter um arrebatamento e isso segundo a vontade de Deus. Ele vai te mostrar o que você pode suportar e segundo um propósito. Fora que você vai ter mais intimidade com Deus, então eu indico para vocês pedirem para Deus dons espirituais, dom de visão, dons de revelação, mas principalmente, antes disso tudo, peça para Deus os frutos do Espírito. Os 12:6 fala sobre profetas que têm visões em sonhos. Então é o seguinte, você pode ter uma visão em sonho também, e na Bíblia fala sobre isso. E para encerrar esse assunto com chave de ouro, eu venho trazer que eu acho que foi a pessoa que teve mais, assim, uma experiência mais sobrenatural do mundo, que foi João. Ele viu a cidade celestial, ele viu o templo de Deus, ele viu tudo, ele viu o cordeiro, ele viu os anciões, ele viu os cavalos, ele viu tantas coisas lindas, gente, que ele mesmo fala que se ele contasse tudo que ele viu, ele não ia conseguir contar. Então é assim, gente, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar da pessoa que foi arrebatada em espírito para ver todas essas maravilhas de Deus
e tudo que poderia, eu acho que de melhor João viu. Ele viu os céus, ele viu tudo, assim, que a gente sonha em ver, que a gente sonha em conquistar, e ele viu tudo e relatou no livro de Apocalipse. Então, em Apocalipse 4:2 fala sobre João que foi arrebatado. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado as pessoas que não conheciam sobre isso e eu espero que tenha te incentivado sim a pedir para Deus dons espirituais. Antigamente as pessoas pediam muito dons espirituais e hoje em dia tá ficando tão banal e eu fico muito feliz que as pessoas têm interesse em saber sobre isso. E eu já tinha tido experiências assim com pessoas próximas a mim. Não só o meu bisavô, a minha mãe também já teve visões e, sério, foi muito, muito incrível, mas um dia eu vou trazer ela aqui para contar para vocês. E também tem muitas pessoas próximas de mim que falaram sobre visões. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu vou estar trazendo sim. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Eu trago vários conteúdos e o que Deus colocar no meu coração, eu vou estar trazendo sim esse comentário e ele ficou me incomodando muito para me responder esse comentário. Eu ia só responder, só fazer um texto, mas Deus colocou no meu coração de fazer um vídeo. Então, tá aqui o vídeo respondendo e eu espero que eu tenha esclarecido bem essa pergunta e que você siga a Jesus, que ele é o único caminho. Nada, nada nesse mundo. Outra coisa é a verdade, porque ele é o único caminho para você seguir, ele é a única verdade para você seguir, e ele é a única pessoa que pode te dar uma vida plena com Deus. E é isso que eu venho deixar para vocês. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas que não sabem o que é isso. E é isso que eu venho deixar para vocês. Que Deus abençoe as suas vidas.